Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, já temos o primeiro demitido. Boa noite. Boa noite. Sobre o Caleri, um jogador, como eu falo, de área, um jogador para fazer exatamente o tipo de gol que ele fez hoje, presente, de cabeça, finalização, né, girando, voleio. Ele foi feito para jogar dessa maneira. E acho que é um time que joga muito em função dele, dentro da área, né? Sempre com um outro atacante que faz mais flutuação, deixando ele para essa última bola. Mas, assim, de agregar, é um jogador que nos últimos jogos vem batalhando muito por essa bola longa, brigando com o zagueiro o tempo todo. Então, ele vem dando uma parcela de contribuição muito grande para a gente. E eu acho que só parabenizar pelos 3 gols. Não é fácil em Campeonato Brasileiro você fazer 3 gols no mesmo jogo, uma boa estreia dele, do time. E isso a gente tem a lamentar, né? Porque tudo bem que o campeonato não começa aqui, não começa no Campeonato Brasileiro, né? Vem de um regional, vem de outros campeonatos. Copa do Brasil já se iniciou. Quem está na Sul-Americana, Copa Libertadores já também iniciou. Mas sempre muito pouco tempo. Você não pode se basear por um jogo, né? Isso, infelizmente, ainda faz parte do futebol brasileiro. Rogério, tudo bem? Boa noite. Você falou há pouco mais de uma semana sobre a importância que seria dada para o Campeonato Brasileiro e o foco que seria dado para isso. Hoje uma estreia que é exatamente o oposto do que aconteceu no ano passado, onde o São Paulo só venceu na 10ª rodada e lutou contra o rebaixamento até o final. A importância de começar com um pé direito, não só com a vitória, mas com uma vitória da forma que foi feita. Não vamos também, lógico que eu acho que sempre eu falei aqui que o que direciona é o Campeonato Brasileiro, porque nós já sabemos as 38 rodadas, os adversários, tudo, né? E esse campeonato vai existir até o final de qualquer maneira. Lógico que a gente dá prioridade, mas também não vamos rotular isso como se fosse a vitória de hoje, porque nós damos prioridade ao campeonato. Nós poderíamos muito bem ter ganho de 1-0 no sufoco, poderíamos não ter saído vitoriosos, então não é o planejamento, né? Mas nós resolvemos arriscar essa semana, né? Não levando esses jogadores, porque nós entendíamos que a viagem em si não é só o jogo, sabe? Seria muito pouco tempo de recuperação e a viagem é muito cansativa. Você acaba não dormindo direito, você vem no avião mal acomodado. Eles ficarem treinando aqui, eles ganham energia, né? Viajando, eles se desgastam. Então, às vezes, você tem que correr riscos, ter trocas de jogadores mais jovens, sem experiência, numa competição que às vezes é importante. E essa semana nós vamos analisar também com calma, a partir da terça-feira, nós vamos analisar como nós vamos fazer para esse jogo do Everton, porque nós temos jogo quinta, domingo, quarta e sábado, né? E nós temos 3 competições em 4 jogos. Nós temos a Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, que é importante também, e Brasileiro. Então nós vamos estudar primeiro essa semana como a gente vai fazer, mas não há time que jogue 4 jogos com os mesmos jogadores num espaço de 9 dias e consiga fisicamente ir bem. Além disso, nós temos muitas viagens, né? Porque nós temos muitos jogos fora de casa nessas próximas rodadas. Nós tivemos esse jogo em casa, temos o próximo e depois nós temos uma sequência de jogos, 4, se não me engano, seguidos, né, Edu? 4 fora de casa, onde tem muita viagem, nós vamos ter que pensar como fazer. Rogério, no início do ano, você aqui nessa sala de coletivo, mas a gente não, né? Mas muito se falava nos jogos que o São Paulo tinha muitos cruzamentos Sim. que aconteciam de todas as partes e que não geravam tanto resultado. Hoje os 4 gols saíram de cruzamentos. O Toró, agora há pouco na zona mista, ele falou que ontem nós treinamos cruzamento. O Toró treinou esse exato cruzamento ontem, nós treinamos. Ele citou isso, inclusive, que foi algo treinado e que ele citou durante esse período que você dizia para eles que os jogadores precisavam parar de cruzar por cruzar e começar a cruzar com mais objetividade. Hoje a gente viu que isso gerou um certo resultado, mas como é que você trabalhou para chegar desse cruzar por cruzar até um cruzamento efetivo para gerar lances perigosos? Você tem que ter número se você tem que trabalhar a bola, fazer ela girar, fazer ela entrar de um lado do outro, balançar a equipe adversária e você ter gente dentro da área, né? Contra a Inter de Limeira, se eu não me engano, foi o ponto alto desses cruzamentos, que foram 40 cruzamentos no jogo. Só que nós estávamos num momento ainda fisicamente ruim e aquele jogo, nós começamos a cruzar com pouquíssima probabilidade de gol, né?
Então, hoje nós temos um jogador de referência, sempre fechamento do lado contrário com mais um homem de área, sempre um segundo volante pisando na área. E isso ainda teve uma quinta chance com o Colorado, que ele quase faz, né? O quinto gol também num cruzamento. Hoje a gente tem mais controle de jogo e trabalha mais a bola para chegar num setor onde você tenha uma chance maior desse cruzamento sair em gol. E também a gente desperdiçou algumas oportunidades, principalmente com o Wellington, dele receber e já dominar e fazer esse cruzamento pela frente no primeiro tempo. Algumas vezes com o Vitor Bueno marcando ele, que o Vitor Bueno é um ótimo jogador, mas para voltar para marcar ele não tem essa mesma facilidade. Então nós tivemos algumas oportunidades de já dominar cruzando essa bola na frente da zaga e não o fizemos. Mas conseguimos gols importantes com bolas de jogadas laterais. Rogério, boa noite. Em uma das suas últimas entrevistas aqui, a gente abordou o assunto do Igor Gomes naquele episódio chato em que ele saiu vaiado. Hoje ele saiu aplaudido e recebeu muitos elogios dos torcedores com quem a gente conversou aqui. Quero saber como foram essas últimas semanas do Igor Gomes no trabalho do dia a dia, qual papel você teve, né, em relação a ele e como você enxerga essa evolução dele dentro do elenco, porque é um jogador que não está fazendo só também o trabalho sujo. Hoje ele foi muito participativo no setor de meio campo, criando muitas jogadas. Né? Eu acho que ele foi bem hoje no jogo. Ele saiu já porque eu achei que ele estava um pouquinho desgastado, mas ele participa muito da parte de marcação, por mais que na base ele seja muito mais meia do que um volante, mas ele tem essa força física. Ele oscila em alguns jogos, é bem verdade, não podemos negar, ele faz grandes jogos, às vezes não faz jogos tão bons, né? Às vezes o time também não faz jogos tão bons e ele também oscila com relação a isso. A minha parte foi, eu acho que dar força para ele no momento mais difícil, que foi aquele momento onde ele saiu vaiado, e ter a coragem de mantê-lo, né? Se não jogando todos os jogos, como foi o caso do último, que ele ficou fora, mas está sempre ali. E eu acho que vai ser assim, porque é um jogador de força dentro do sistema que a gente joga, e ele é um jogador importante para a gente, né? Então eu acho que, mas o maior mérito é dele, porque psicologicamente é um menino que tem muita força mental, não se deixa abater, tem os seus objetivos na vida. Eu acho que o maior mérito é dele, familiares, pessoas que acompanham até mais perto do que o dia a dia dele. Rogério, você falou na resposta anterior que você vai trabalhar esse negócio do revezamento do time, jogo a jogo, semana a semana, conforme as viagens e tudo mais. Essa foi uma semana que você conseguiu, com mérito, dividir o time em dois, conseguiu 2 resultados positivos. A minha dúvida é, você consegue, fazendo esse revezamento, nem que ele não seja constante, o mesmo equilíbrio nas duas equipes, o mesmo rendimento nas duas? Dá para esperar que 2 equipes diferentes joguem sempre parecido ou não? Se trocar os 11, eu acho difícil por característica de jogadores. São diferentes os jogadores, né? Por exemplo, os zagueiros, se você jogar Diego, Léo e trocar os 4, Miranda, Arboleda, é diferente a velocidade de saída de jogo. O que dá é, por exemplo, o Reinaldo tem uma construção boa como o Rafinha mais por trás, e Igor Vinícius, por exemplo, tem um apoio mais ou menos equilibrado com o Wellington, né? Isso dá para você, mas a construção já é diferente, né? Então, por isso que você tem que analisar. O Luan conseguiu jogar 45 minutos, mas esse time do Everton é um time, na minha opinião, mais forte que o time do Ayacucho que nós enfrentamos. Eu acho que é um time bem mais competitivo, que vai gerar bem mais dificuldades. Por isso nós temos que analisar. O jogo do domingo também é um jogo muito difícil, muito importante para a gente. E nós vamos tentar pensar no time de domingo, no que nós podemos fazer, A única vantagem é que, como nós não temos viagem, independente de quem comece o jogo, os outros estarão juntos, quem não começar, para poder entrar durante o jogo. Mas, diferentemente do que foi que nós não levamos ninguém. Não, nós vamos tentar colocar os 23 que nós tivemos em melhor condição física para o jogo e tentar definir uma equipe, mas nós vamos ter mais opções de banco para esse jogo, porque não existe a viagem. Rogério, boa noite. Vocês já conseguem detectar e ter um diagnóstico sobre como alguns jogadores já conseguiram dar uma volta por cima, como o Diego Costa, o próprio Toró, e outros ainda não, e cito o caso específico do Rigoni? Putz, o Rigoni, cara, é um jogador tecnicamente fantástico, um cara do bem, assim, bom de trabalhar no dia a dia. Eu lembro do Rigoni, da chegada dele aqui, que ele fez a diferença em vários jogos, né? E ele, assim, não
não está sendo tão feliz nos jogos, mas eu estou tentando pôr ele jogou o jogo passado, entrou nesse jogo, para que ele readquira confiança, porque ele é um jogador importante para a gente, é um jogador diferenciado tecnicamente. É uma questão, momento, a confiança que cai um pouco, mas ele tem o respaldo da gente no dia a dia, trabalha bem, é um cara que está sempre, agrega muito como pessoa também, ele agrega muito ao grupo, sempre de bom humor, sempre feliz, bate bem na bola, bate bem faltas, tem 1 contra 1, ele tem várias coisas boas que agregam. Vamos esperar que ele possa, né, subir cada vez mais no nível de jogo para ajudar a gente. É um jogador que a gente conta muito para temporada como um todo. Rogério, boa noite. O Gabriel Sara está completando 1 mês fora, Sim. já por causa da entorse no tornozelo direito, e agora o Rodrigo Nestor também está fora. Como é que está a recuperação desses jogadores? Você tem alguma previsão de contar com eles? Olha, nenhum dos dois ainda foi com o grupo para o campo, né? Eu acho que o Nestor amanhã ele começa a fazer já uma atividade para o campo, então há uma expectativa na terça dele treinar já com a gente. Como é pouco tempo parado, 1 semana só, não acredito que tenha influência na parte física. Eu acredito que no domingo ele já possa estar à disposição. Quinta ou domingo ele possa estar à disposição. Já o Sara é um caso um pouquinho mais complicado, o tempo parado é maior, apesar de ele ter, na sua talvez principal virtude, a característica da força física, né, de ser um jogador físico, e não perder tanto com o tempo parado. Você vê que sempre quando ele volta das férias, ele é um dos melhores nos testes, todos os testes que ele faz. Mas eu já não consigo dizer para você se ele estará pronto essa semana. Eu torço muito, espero muito que ele esteja, porque é uma semana difícil, com um jogo de 3 em 3 dias, e nós vamos precisar de todos, né? Principalmente nessa função no meio-campo, que é uma função muito cansativa. Mas ele eu já não posso. O Nestor, eu já acredito que essa semana deva estar reintegrado junto com o grupo. O Sara, eu ainda tenho que aguardar lá por terça ou quarta-feira. Acho que a gente pode ter um posicionamento melhor se ele vai voltar essa semana ou na próxima semana. Rogério, você falou do Léo e do Diego, jovens que tem ali no banco de reservas 2 zagueiros consagrados, né, a Arboleda e o Miranda. E hoje eles foram muito importantes em 2 gols ali no início da construção da jogada, onde você pede muito. Queria que você destacasse isso. Eles têm essa facilidade, né? Lógico, o Arboleda tem melhor jogo aéreo, defensivo. Ofensivo, talvez o Diego seja o melhor deles, né? Eu falo que o Miranda na marcação, no 1 contra 1, ele se vira muito bem, ele ainda consegue manejar o jogador no 9 para onde quer que ele consegue manejar o cara para fora, expulsar o cara da área no 1 contra 1. Na criação, para um time que tenta ser predominante no jogo, na construção, o Léo e o Diego levam essa vantagem de serem mais leves, mais rápidos na construção, né? Isso não impede que haja uma mescla das duplas, isso também não impede que jogue como jogou no último jogo Miranda e Arboleda, não impede que, ora, o Léo faça um terceiro homem pelo lado esquerdo, o Diego possa ser utilizado, de repente, em algum jogo como volante à frente. Eu acho que nós temos jogadores para essa função. Os outros 2, Luizão e Beraldo, ainda são bastante jovens, nós estamos tentando treiná-los. São 2 canhotos, o que é difícil de você conseguir, tanto que nós só temos o Léo, e que nem é um zagueiro de origem. Então nós estamos tentando formar esses 2 jogadores para que, quando colocados em campo, a gente tenha uma segurança maior, que eles estejam prontos para jogar. Mas nós vamos, de acordo com as possibilidades, de acordo com o cansaço, nós vamos desenvolvendo as escalações para os próximos jogos. Mas hoje fizeram um ótimo jogo. Acho que o Atlético não finalizou nenhuma bola no gol. Então, quer dizer, tem mérito, né, de todos da marcação, mas em especial na construção dos gols, que começa sempre por esses 2 homens de trás. Rogério, tudo bem? No ano passado, você até comentou que o São Paulo não teria dinheiro para grandes contratações, então contrataria alguns jogadores não tão badalados e também aproveitaria bastante a base. Sim. E com esses jogadores não tão badalados e com a base, o São Paulo ele acabou resolvendo o problema de praticamente todas as carências. No gol, o Jandrei ele se firmou como titular, tem o próprio Alisson, que hoje acho que dá para considerar ele titular no São Paulo, os jogadores da base, o Pablo Maia, o Wellington, que vem jogando muito bem. E eu queria que você falasse justamente se você imaginava, né, que essas contratações elas fossem se encaixar tão bem quanto elas se encaixaram na temporada, e também os jogadores da base, e aproveitasse para falar, né, tem o André Anderson, que não foi ainda
confirmado como reforço de São Paulo, mas o que você conhece desse jogador? Né? O que você pode falar sobre ele? Bom, eu primeiro que eu não, se o clube não se manifestou, eu também não posso manifestar, mas prometo responder a tua pergunta sobre o jogador. Eu acho um jogador interessantíssimo, um jogador que eu observo desde janeiro, mas eu não sei, eu só posso falar, quero que você me entenda, falar sobre ele se o clube anunciar, porque eu desconheço o acerto, reconheço o interesse e desconheço o acerto contratual, então eu vou passar a vez nesse caso. Da base, Pablo, eu não tinha ainda, eu tinha visto um jogo do Pablo, achei interessante, jogo contra o Flamengo no Sub-20, que eu fui assistir em Cotia, achei interessante ele parece muito o Hugo Moura, quando eu levei ele para o Flamengo, busquei ele, tem um jogo parecido, de boa distribuição de jogo, se encaixou, né, tem que evoluir bastante ainda em muitos aspectos, mas ele vem ajudando bastante. O Wellington, o ano passado teve uma fase muito boa com o Crespo aqui, né? Depois, quando eu voltei, o Reinaldo passou a ser utilizado mais do que ele. Faz bons jogos, também tem oscilação, o que é completamente normal para a idade. O Alisson, vou dar um mérito aqui, porque eu gosto muito do Alisson e queria, mas quem ajudou muito na contratação foi o Rui Costa. O Rui Costa foi o cara que cravou por ter trabalhado talvez com ele no Grêmio, né? Ele disse, olha, o Alisson é o tipo de jogador que você gosta, que você pode contar com ele em qualquer posição, joga, ajuda. E eu acho que ele vem se demonstrando um jogador importantíssimo de esquema tático, um jogador taticamente muito importante para a gente. Então esse mérito vai muito para o Rui. O Jandrei, todos vieram sem custo. Não teve nenhum jogador que nós compramos. Então, assim, o que é legal de você ver é que é possível você montar. Talvez você não consiga montar o melhor time do mundo, mas é possível você montar times competitivos utilizando jogadores em fim de contrato. Aqui, Rafinha vem com a experiência, ajudando também, né? Jogadores em fim de contrato, utilizar jogadores da base, como a gente vem tentando. Hoje acho que foram 6 ou 7, não sei, que jogaram ou entraram no jogo. Mas chega um momento que se esgota também. A base ela tem um certo volume de atletas para te oferecer no ano. Você não vai tirar mais 3, 4 para esse ano lá da base, você não vai conseguir. E contratações você também, dentro do mercado. Se você achar algum jogador interessante, você também tem que tentar, se for só pelo salário. O São Paulo diminuiu em quase 2 milhões a folha de pagamento do ano passado para esse ano. É um dado interessante para ter um time que está sendo, ao menos, mais competitivo. Não sei nem se é melhor ou pior, mas mais competitivo do que foi o ano passado. E reduzindo, eu acho que em torno de 20%, a folha salarial até agora. E dando, eu acho que, sendo mais vistoso para os jogadores da base, poder demonstrar seu potencial e, infelizmente, perdê-los no futuro. Eu espero só que a gente consiga completar uma temporada com esses jogadores antes que eles deixem o São Paulo por uma eventual saída, uma eventual venda, que a gente possa completar o ano, porque senão também começa a faltar no meio do ano, eles têm que trazer contratações no meio do ano, até encaixar, às vezes pode demorar. Rogério, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória. Falando sobre o resultado, mas não só o resultado pelo futebol apresentado, quanto isso pode retomar a confiança, se de alguma maneira foi abalada pela expectativa que se criou, por exemplo, na final do Campeonato Paulista, e também com relação à matemática, né? Nos primeiros 9 jogos do ano passado foram 5 pontos. Hoje, um jogo só, já 3 pontos, consegue a primeira vitória, o que demorou 10 rodadas para acontecer o ano passado. Eu lamento muito a perda do Paulista. Vou ser sincero com você, para mim, eu acho que eu nunca, em 30 anos, eu fui para uma final com 2 gols de vantagem e perdi. Mas eu não posso também ficar remoendo isso. Para mim é dolorido e não vai se fechar, uma cicatriz que não vai se fechar. Vai ser daqueles jogos ruins que eu vou lembrar para o resto da minha carreira. Como outros, como a derrota Vélez, devido às suas proporções, perder um tricampeonato. Outros jogos que a gente poderia ter vencido, né? Porque esse grupo merecia fechar com o título. E o Palmeiras tem um belo time, mas nós poderíamos ter fechado o Campeões Paulista. Ponto. Recomeça agora, nós tivemos um jogo em casa, onde nós fizemos uma programação para que a gente tivesse inteiro para esse jogo. Agora, nossos próximos adversários são muito complicados. Flamengo no Rio é muito complicado, Bragantino lá em Bragança é complicado, depois tem Fortaleza, antes do Fortaleza tem um jogo em casa, mas tem Fortaleza também, são os 3 próximos fora, se eu não me engano.
Resultados ruins, infelizmente, tem chance de acontecer. Mas eu acho que é melhor ter uma vitória na primeira rodada do que esperar a 10ª para que ela comece. Nós não queremos ter um brasileiro nem próximo do que foi no ano passado, dependendo em penúltima rodada de tentar ganhar um jogo para escapar de rebaixamento. Nós queremos levar o São Paulo a algo que ele mereça disputar em 2023. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos que nos acompanharam pelo YouTube, também presencialmente. Uma boa noite a todos.